Você passou anos esperando o momento certo, esperando estar preparado, esperando ter certeza absoluta de que não vai falhar, esperando alguém olhar para você e dizer: agora sim, agora você pode. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca te fez de verdade. E se ninguém nunca fosse te dar essa permissão? E se você estivesse esperando algo que simplesmente não existe? Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas não falham porque não são capazes. Elas falham porque ficam presas num estado invisível. Um estado onde tudo parece quase pronto, mas nunca começa. Você tenta mudar. Acorda mais cedo, faz planos, cria listas, promete que dessa vez vai ser diferente. E por alguns dias, talvez até semanas, você acredita nisso. Mas então, algo acontece. Você cansa, você trava, você para. E aí vem o peso, a culpa, a frustração. Aquela voz silenciosa que diz: você não tem disciplina. Mas e se isso não for verdade? E se o problema nunca foi falta de disciplina? E se o problema for muito mais profundo? Hoje você vai entender isso. E não com teoria, mas com uma história. A história de um homem chamado Roberto. Um homem que passou a vida inteira tentando ser alguém. Até o dia em que percebeu que não precisava mais tentar. Porque naquele dia, ele entendeu algo que muda tudo. Você não precisa de permissão. Capítulo 1. O filho do ferreiro. Antes do sol nascer, o mundo de Roberto já estava acordado. O som era sempre o mesmo. O estalo do carvão queimando, o sopro constante do fole e o martelo. Sempre o martelo. Rítmico, preciso, implacável. Como um coração que nunca para. Ele cresceu naquele ambiente. A forja não era apenas um lugar de trabalho. Era uma herança, uma identidade. Um destino silencioso sendo moldado todos os dias, sem que ninguém precisasse dizer nada. Seu pai era um homem respeitado. Poucas palavras, muita presença. Mãos grossas, marcadas por anos dobrando ferro e sustentando uma família inteira sem reclamar. Quando ele falava, um dia tudo isso será seu, aquilo não soava como uma possibilidade, soava como uma certeza. E Roberto assentia, porque era isso que se fazia. Mas existia um outro mundo, escondido, um mundo que ninguém via. À noite, quando a casa ficava em silêncio, quando o corpo cansado pedia descanso, Roberto acendia uma pequena vela. E lia palavras antigas, histórias de homens que viviam com propósito, homens que não eram puxados pelo mundo, mas que caminhavam por ele com intenção. E quanto mais ele lia, mais algo dentro dele começava a se mover. Não era ambição, não era rebeldia, era algo mais sutil e mais perigoso. Era a sensação de que ele estava vivendo a vida errada. Mas ele nunca disse isso em voz alta, porque algumas verdades, quando são ditas, mudam tudo. E ele ainda não estava pronto para isso. Então ele fez o que a maioria faz quando sente algo que não consegue enfrentar. Ele ignorou. E continuou. Capítulo 2. O homem dividido. Por fora, Roberto era tudo o que esperavam. Responsável, constante, presente. Ele acordava cedo, trabalhava duro, cumpria seu papel sem questionar. Mas dentro dele havia um ruído constante. Uma tensão que nunca desaparecia. Como se duas versões dele estivessem tentando viver no mesmo corpo. Uma dizia, fique, esse é o seu lugar. Isso é segurança, isso é certo. A outra sussurrava, isso não é você. E o pior, não era ouvir essas vozes, era não conseguir escolher nenhuma. Então ele vivia no meio, tentando equilibrar os dois lados, tentando agradar o mundo sem abandonar completamente o que sentia. E isso cobrava um preço. Quando ele estava na forja, sua mente não estava ali. Quando tentava treinar, sua mente o puxava de volta. Nada era inteiro, nada era completo. E com o tempo, algo começou a acontecer. Ele começou a duvidar de si mesmo. Porque ele queria, mas não sustentava. Ele tentava, mas não continuava.
E a conclusão parecia óbvia: eu não tenho disciplina. Mas o que ele não percebia era que ninguém consegue avançar estando dividido. Você pode ter força, pode ter talento, pode ter vontade. Mas se uma parte de você puxa para frente e a outra puxa para trás, você não sai do lugar. Você só se cansa. E foi exatamente isso que aconteceu com Roberto. Até o dia em que algo quebrou esse ciclo. Capítulo 3. O encontro. Era uma tarde comum. Nada especial. Nenhum sinal de que algo mudaria. Roberto carregava ferro bruto pela estrada da vila, com a mente pesada, como sempre. Até que ele viu um homem, caminhando, simples, sem pressa. Mas havia algo errado, ou melhor, diferente. A forma como ele se movia não era comum. Cada passo parecia decidido, cada movimento completo. Não havia hesitação, não havia conflito. Era como se aquele homem não estivesse tentando ser alguém. Era como se ele já soubesse exatamente quem era. E isso foi impossível de ignorar. As pessoas ao redor percebiam, silenciavam, respeitavam. Mas Roberto fez algo diferente. Ele sentiu algo que não conseguia explicar. Uma mistura de curiosidade, admiração e talvez inveja. E antes que pudesse pensar demais, ele foi até aquele homem, o coração acelerado, sem saber exatamente o que dizer. Mas quando abriu a boca, a verdade saiu sem filtro. Senhor, eu quero ser como você. O homem parou, virou-se lentamente. Seus olhos eram calmos, mas profundos, como se enxergassem além da superfície. Por quê? A pergunta atravessou Roberto. Porque ele nunca tinha pensado nisso de verdade. Ele só sentia. Mas naquele momento, ele respondeu com a única coisa que tinha. Porque eu não sei quem eu sou. E naquele instante, sem perceber, ele tinha dado o primeiro passo real da vida dele. Capítulo 4. O teste. O homem aceitou, mas não com entusiasmo, nem com promessas. Apenas disse: mostre como você vive, nada mais. Sem explicações, sem instruções. E foi assim que ele entrou na vida de Roberta. Na manhã seguinte, ele estava na forja, quieto, observando, sem interferir, sem elogiar, sem corrigir, apenas presente. E algo curioso começou a acontecer. Roberto, pela primeira vez, começou a se observar enquanto trabalhava. O movimento das mãos, a forma como segurava o martelo, a maneira como reagia ao calor, ao peso, ao ritmo. Era como se ele estivesse vendo a si mesmo de fora. E quanto mais ele percebia, mais desconforto surgia. Porque ele começou a notar algo que sempre esteve ali. Ele fazia tudo no automático. Sem presença, sem intenção, sem escolha. Era apenas repetição. Horas se passaram. O sol começou a se pôr. E só então o homem falou. Você descreveu seu problema corretamente, mas deu o nome errado. Roberto parou. O coração acelerou. Você disse que falta disciplina. Uma pausa. Mas isso não é verdade. O silêncio pesou. Eu vi você trabalhar por horas. Você tem disciplina. Ele se levantou lentamente, caminhando até a saída da forja. O seu problema não é falta de força. Ele olhou diretamente para Roberto. É falta de direção. Aquelas palavras não foram agressivas, mas atingiram mais fundo do que qualquer crítica. Porque pela primeira vez, alguém estava enxergando exatamente o que ele nunca conseguiu explicar. Capítulo 5. A primeira verdade. Naquela noite, não houve treinamento físico, nenhuma técnica, nenhum movimento. Apenas conversa. Eles estavam sentados no pátio, o céu escuro, o som distante da forja ainda quente e o silêncio entre as palavras. O homem pegou um pedaço de madeira e desenhou no chão 2 traços. Aqui está você. Ele apontou para os 2 lados. Um lado quer seguir o caminho da sua família. O outro quer algo diferente. Ele então riscou os 2, puxando em direções opostas.
e você tenta ir para os dois ao mesmo tempo. Ele levantou o olhar. Isso não é fraqueza. Isso é conflito. Roberto ficou em silêncio. Sentindo aquilo, mais do que entendendo. A maioria das pessoas acredita que precisa de mais disciplina. Então elas tentam se forçar. Mais esforço, mais regras, mais controle. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas força não resolve divisão. Uma pausa. Quanto mais você tenta se forçar, mais você se desgasta. E então veio a frase que mudou tudo. Você não precisa se tornar mais forte. Você precisa se tornar inteiro. Silêncio. Pesado. Denso. Como se algo dentro de Roberto estivesse finalmente fazendo sentido. Existe um momento, o homem continuou, em que você para de perguntar o que eu devo fazer. Ele olhou diretamente nos olhos dele e começa a responder quem eu escolho ser. E ali, algo começou a mudar. Ainda não era a ação, mas era o início de algo mais profundo. Consciência. Capítulo 6. O treinamento invisível. No dia seguinte, Roberto estava pronto. Ou pelo menos, achava que estava. Ele esperava técnicas, esperava movimentos, esperava a evolução visível. Mas recebeu algo completamente diferente. O homem colocou uma pedra na mão dele. Segure. Roberto obedeceu. Agora, preste atenção apenas nisso. Simples. Ridiculamente simples. Mas impossível. Porque a mente não parava. Pensamentos surgiam sem controle. O pai, a forja, o medo, a dúvida, tudo ao mesmo tempo. Continue. Minutos passaram. E algo começou a acontecer. Não de forma abrupta, mas gradual. Os pensamentos não desapareceram, mas perderam força. Como vozes que ficam mais distantes quando você para de dar atenção. E pela primeira vez, Roberto experimentou algo raro. Foco real. Presença. Não porque ele eliminou o caos, mas porque escolheu não segui-lo. Isso, disse o homem, é o começo. Ele apontou para a pedra. Não é sobre esvaziar a mente. É sobre escolher onde ela fica. Ele fez uma pausa e completou. Quando você aprende isso, você para de reagir e começa a agir. E naquele momento, Roberto percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Ele nunca tinha escolhido nada de verdade. Ele apenas reagia, sempre. Capítulo 7. A resistência. Mas o verdadeiro conflito ainda não tinha começado. Ele veio de casa, do pai. O que está acontecendo com você? A pergunta não veio com raiva, veio com algo mais pesado. Preocupação. Você está diferente. Roberto ficou em silêncio. Está se afastando daquilo que é seu. A palavra seu ecoou, porque aquilo nunca pareceu realmente dele. Mas como dizer isso para alguém que construiu tudo com as próprias mãos? Você acha que pode simplesmente abandonar isso? Atenção ao sobre ele. Era sobre o impacto da decisão dele nos outros. E naquela noite, ele não dormiu. Pensamentos voltaram com força. Dúvidas cresceram. Medos ficaram mais reais. E pela primeira vez, ele considerou desistir. Não porque não queria, mas porque agora havia algo a perder. Na manhã seguinte, ele foi até o homem, sem rodeios. Eu não sei se consigo. O homem ouviu, em silêncio, e respondeu com algo simples. Então você finalmente começou. Roberto franziu a testa. A decisão só é real quando existe algo em jogo. Ele se aproximou. Antes, você apenas queria. Agora, você precisa escolher. Uma pausa. E escolher sempre custa alguma coisa. Silêncio. A pergunta não é vale a pena. Ele olhou fundo nos olhos dele. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço de ser quem você já sabe que é? Capítulo 8. A decisão. Naquela manhã, tudo parecia igual. O sol nascendo. O som da forja ao fundo. O mundo seguindo seu ritmo habitual. Mas dentro de Roberto, nada era igual. Porque agora, ele não podia mais fingir que não sabia. Antes, ele vivia dividido, sem perceber completamente. Agora, ele via,
E ver muda tudo. Ele caminhou até o pátio, sentou-se e, pela primeira vez, não fugiu da pergunta: quem eu escolho ser? Não o que era esperado. Não o que era mais seguro, não o que evitaria dor, mas o que era verdadeiro. O silêncio foi longo, pesado, mas diferente, porque agora não havia fuga. E então veio. Simples, direto, sem justificativas. Eu escolho seguir meu próprio caminho. Não houve emoção explosiva, não houve sensação de vitória. Apenas clareza. E clareza tem um peso diferente. Ela não te empolga, ela te compromete. Naquele momento, Roberto entendeu algo que muda completamente a forma como você vive. Decisão não é sobre se sentir pronto, é sobre parar de negociar consigo mesmo. E a partir daquele dia, ele parou. Parou de esperar aprovação, parou de esperar certeza, parou de esperar o momento ideal e começou a agir. Não perfeitamente, mas completamente. E isso muda tudo. Capítulo 9. A queda. Mas existe algo que ninguém te conta quando você decide mudar de verdade. Você vai falhar. E não vai ser pequeno. Vai ser num dia difícil, num momento emocional, quando tudo parecer pesado demais. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma noite fria, o corpo cansado, a mente carregada e o som da forja vindo da escuridão. O pai, trabalhando sozinho, tossindo, esforçando-se mais do que deveria. E naquele instante, algo quebrou dentro de Roberto. Não foi fraqueza, foi amor. Ele entrou, acendeu o fogo, pegou um martelo e trabalhou a noite inteira, sem pensar, sem questionar, apenas agindo. Mas quando o sol nasceu, a realidade voltou. E junto com ela, a culpa, pesada, silenciosa, implacável. Eu traí minha escolha. Quando encontrou o homem, ele nem conseguiu olhar nos olhos, mas a resposta veio rápida. Não. Roberto ficou confuso. Você não traiu nada. Silêncio. Você respondeu ao que sentiu. Ele se aproximou. O problema não é cair. O problema é esquecer quem você escolheu ser depois da queda. Aquelas palavras ficaram profundas, porque pela primeira vez, Roberto entendeu algo essencial. Uma ação não define quem você é, mas a forma como você volta define tudo. Então eu falhei? O homem balançou a cabeça. Não. Você só precisa voltar. Simples assim. Sem drama, sem culpa eterna, sem rótulo. Apenas voltar. E naquele momento, Roberto percebeu algo que muda qualquer jornada. Consistência não é nunca cair, é nunca se perder depois de cair. Capítulo 10. A transformação. O tempo passou. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E algo começou a mudar. Não de forma visível, no começo, mas profundamente. Roberto ainda sentia medo, ainda sentia dúvida, ainda sentia o peso das escolhas. Mas agora, ele não vivia mais reagindo a isso. Ele escolhia. E quando você escolhe de verdade, sem dividir sua energia, sem negociar a cada passo, sem buscar validação externa, algo estranho acontece. A ação fica mais leve. Não porque ficou fácil, mas porque não há mais conflito interno drenando tudo. O corpo responde melhor. A mente fica mais clara. As decisões, mais rápidas. E as pessoas percebem, sem entender exatamente o que, mas percebem. Um dia, seu pai apareceu no pátio. Ficou em silêncio, observando, por alguns minutos, e então disse: "Você mudou." Roberto parou. "Não sei o que aconteceu." Uma pausa. "Mas você não está mais dividido." Silêncio. E aquilo valeu mais do que qualquer aprovação. Porque não foi um elogio, foi reconhecimento. De homem para homem. De alguém que constrói,
para alguém que finalmente começou a se construir. E naquele momento, Roberto entendeu algo que levaria anos para se tornar completamente claro. O objetivo nunca foi se tornar outra pessoa. Foi parar de se dividir entre quem ele já era e quem tinha medo de assumir. Conclusão: você não precisa de permissão. Agora, deixa eu te perguntar algo, sem filtro. O que você está adiando? Não o que você quer, mas o que você já sabe, lá no fundo, que deveria estar fazendo. Aquilo que você sente, mas não assume. Aquilo que você pensa, mas não age. Aquilo que você quer ser, mas continua esperando alguém validar. Porque é isso que te prende. Não é falta de disciplina, não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É espera. Você está esperando o momento certo, a confiança chegar, as circunstâncias melhorarem, alguém dizer que você pode. Mas a verdade é simples e talvez desconfortável. Ninguém vai te dar permissão. E enquanto você espera, você continua dividido. E divisão drena tudo: energia, foco, vida. Então aqui vai algo prático. Agora, pega uma única área da sua vida e se faz uma pergunta brutalmente honesta. Isso que eu estou fazendo é uma escolha minha ou uma reação ao que esperam de mim? E quando a resposta vier, não explica, não justifica, não negocia. Escolhe e age, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantia. Porque clareza não vem antes da ação, ela vem depois da decisão. Se esse vídeo falou com você, então faz algo diferente agora. Comenta aqui embaixo, não um objetivo, mas uma decisão. Uma frase simples, direta, sua. Porque no momento em que você declara isso, você para de pedir permissão e começa a se tornar. Se inscreve no canal, deixa o like. E lembra disso, a vida que você quer não precisa de autorização, só precisa de você inteiro. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho, sempre.